Boa tarde. Tentativa de homicídio em Vila Velha. Homem é baleado quando chegava para trabalhar em uma fábrica de chocolates. Cadeirinhas infantis para automóveis. Você sabe identificar o modelo indicado para cada idade e a importância dela na segurança da criança? Venda de produtos reciclados gera renda para a compra de alimentos. Uma moeda social mudou a vida de muitas pessoas. E ainda em Vargem Alta, o cultivo de flores é alternativa de renda às famílias que vivem no meio rural. Quinta-feira, 14 de agosto, o Hora News Espírito Santo está começando. Um homem foi baleado com 2 tiros quando chegava para trabalhar em uma fábrica de chocolates em Vila Velha. Foi por volta das 10 horas da noite dessa quarta-feira. A polícia investiga o que motivou o crime. Wagner Ramos Martins, 38 anos, foi baleado com 2 tiros, um no rosto e outro no pescoço. O crime foi por volta de 10 horas da noite, em frente à fábrica Chocolates Garoto, na Glória, em Vila Velha. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por conta de uma suposta dívida da vítima com o atirador. Wagner acabava de chegar aqui na fábrica para trabalhar. Era troca de turno na hora, quando foi abordado por 2 homens que estavam dentro de um carro. Um deles efetuou 2 disparos contra a vítima e fugiu. Amigos da vítima disseram que os 2 eram colegas de serviço. A família foi surpreendida e desconhecia a dívida. Surpreendeu muito. A família está abalada. Está abalada e nós procuramos pela manhã, né? Comunicamos com entes da família e procuramos controlar. A notícia que chegou foi que o Wagner tinha sido acidentado. Ligaram para mim, eu fui lá e, de acordo com o movimento, ele tinha sofrido um assalto. Wagner foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital em Vitória. Hoje pela manhã, as marcas de sangue no local do crime eram grandes. Moradores próximos que conheciam a vítima ficaram assustados, mas preferiram o silêncio. Segundo informações dos familiares, Wagner está internado em um hospital particular de Vitória e o quadro de saúde dele é estável. O governador Renato Casagrande lamentou a morte do amigo e parceiro político Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB. Campos estava a bordo de um avião que caiu na manhã dessa quarta-feira em Santos, São Paulo. Secretário-geral do PSB, Casagrande, cancelou sua agenda de campanha. O governador Renato Casagrande recebeu a notícia pouco antes do meio-dia. Eduardo Campos estava na aeronave que caiu sobre uma área residencial na cidade de Santos, em São Paulo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira. O candidato e outras 6 pessoas morreram. Em entrevista coletiva no Palácio Anchieta, Casagrande lamentou a morte do amigo e companheiro político. Foi um choque para todos nós, né, os dirigentes do partido, para a sociedade brasileira. Para mim, né, como uma pessoa que já convive com o Eduardo desde a década de 90, fazendo política com ele, dentro do partido, fora do partido, um choque, ficamos perplexos, tristes, né, porque a perda pessoal, para quem sempre conviveu e para quem é amigo dele, é uma tristeza que a gente sabe que está sentindo a família dele, sua esposa, sua mãe, seus filhos, seus 5 filhos, é uma tristeza grande. Eduardo Campos e Renato Casagrande se conheceram na década de 90, quando ainda eram deputados estaduais, se tornaram grandes aliados. No dia 29 de julho, acompanhado da vice Marina Silva, o candidato do PSB à presidência esteve no Espírito Santo para pedir o voto do capixaba e apoiar a candidatura de Casagrande à reeleição. Segundo o governador, foi o último contato que tiveram. Eduardo Campos deixa esposa e 5 filhos. Casagrande suspendeu as atividades de campanha pelos próximos dias. O governador garantiu que vai a Pernambuco para acompanhar o sepultamento. Sim, eu não tenho clima para poder fazer atividades. Vou desenvolver a burocracia do governo, mas a atividade de campanha, né, que eu estava fazendo, não vou fazer nesses próximos dias. Tem que equilibrar as coisas. Quero participar do velório, do sepultamento dele, dar apoio à família,
aí depois a gente retoma o processo político. Eduardo Campos foi governador do estado de Pernambuco por 2 mandatos, de 2007 a 2014. Em 2010, foi o governador mais votado do país. Para Casagrande, a morte de Campos representa uma grande perda para a nossa política. É uma perda para o Brasil, sim. Eduardo era uma liderança que estava se tornando uma liderança nacional, né? Que esse debate eleitoral, esse debate político, estava o transformando numa grande liderança nacional. Como todos nós, né, cidadãos, cidadãs, dependemos de lideranças para que a gente tenha sempre alternativas, opções, né, de pessoas que nos representem. Eduardo estava, né, já consolidado nesse caminho, se fortalecendo cada vez mais. O PSB tem 10 dias para indicar um novo candidato à presidência da República. Apesar das especulações em torno do nome de Marina Silva, a vice de Eduardo Campos, Renato Casagrande, que é também secretário-geral do partido, disse que esse é um momento de apoio à família de Campos e que a escolha deve acontecer nos próximos dias. Como é que vai ser essa discussão do nome? Não sabemos ainda. Não temos nenhuma ideia, assim. Estamos ainda em choque com relação à notícia. Temos que agora cuidar do Eduardo, cuidar da família dele. Daqui a algumas horas, alguns dias, com certeza o partido terá que se dedicar a esse tema, mas não é agora. Meu papel agora é como amigo, né? Como amigo dele, da família, dar apoio à família. E devido à morte trágica do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, alguns candidatos ao governo do estado cancelaram as agendas de campanha previstas para hoje. Veja só. O candidato do PMDB, Paulo Artung, cancelou a agenda de campanha prevista para hoje. Os candidatos Renato Casagrande, do PSB, e Roberto Carlos, do PT, também não terão agenda pública nesta quinta-feira. As agendas dos candidatos Camila Valadão, do PSOL, e Mauro Ribeiro, do PCB, não foram divulgadas. A venda de produtos reciclados em Vila Velha gera renda para a compra de alimentos. Esse assunto você confere na volta do intervalo. É um instante só. Em Vila Velha, a venda de produtos reciclados gera renda para a compra de alimentos. É isso mesmo, um verdadeiro ciclo de solidariedade e consciência ambiental. É a moeda social verde presente no bairro Ataíde há 5 anos. A repórter Francine Leite e o cinegrafista Wagner Queiroz mostram agora pra gente como tudo isso funciona. A Evernilda chegou com um carrinho de mão cheio de garrafas plásticas e saiu com uma sacolinha cheia de arroz. Desempregada, ela já pediu ajuda até aos parentes para juntar os materiais recicláveis para assim trocar no Banco Comunitário de Ataíde, em Vila Velha. Eu consegui comprar 1 quilo de arroz, né, e fiquei com um crédito de 23 centavos para a próxima vez que eu voltar aqui novamente. É a primeira vez que a senhora está trazendo? Primeira vez, hoje foi a primeira vez. Eu fiquei sabendo, tem uns 2 dias, né, aí juntei, né, no caso, esse valor, né, e estou voltando hoje. E aí, vai trazer mais vezes? Com certeza, de preferência todos os dias, né? No Instituto Verde Vida é assim que funciona. As pessoas trazem o lixo seco, como alumínio, plástico, óleo. Os materiais são pesados e trocados por dinheiro, mas não é pelo real. É o dinheiro verde, uma moeda local. Cada material tem seu preço. 1 quilo de alumínio vale R$ 2,50 em moedas verdes. De plástico, 50 centavos. O óleo vegetal vale 30 centavos de dinheiro verde. E o meio ambiente agradece dobrado. Parte desse óleo vira sabão ecológico, produzido ali mesmo no Instituto.
Em 2013, foram recolhidas mais de 56 toneladas de garrafas PET, mais de 1.200 quilos de alumínio e 5.000 litros de óleo vegetal. É a venda desses produtos recicláveis que gera a renda para a compra dos alimentos do mercadinho do Seu João, mantendo vivo o ciclo da economia solidária e da consciência ambiental. A comunidade aqui tem a oportunidade de estar trocando resíduos, plástico, papelão, alumínio, por alimentos e serviços aqui da própria comunidade. Então isso traz o quê? O que a gente chama de desenvolvimento local sustentável. Além de tirar todo esse resíduo do meio ambiente, as pessoas conseguem fazer girar dos serviços e a moeda verde dentro da própria comunidade. E 2 vezes por semana não para de chegar gente com um monte de lixo. Esse caminhão veio com a caçamba lotada de materiais, juntados por uma comunidade inteira lá de Cariacica. Seu Joãozinho, coordenador do Instituto, fica todo feliz. Depois de muito desce, carrega, pesa, 130 quilos viraram 65 verdes. O seu Anísio correu para fazer as compras para a irmã. Arroz, açúcar, fubá e até sardinha. Vale a pena sair lá de Cariacica para vir aqui trazer o lixo e trocar por comida? Tá, vale muito. Ué. Por quê? Ela é pobre, sozinha, né? Tem que ajudar ela. E o meio ambiente também agradece? Demais. Aqui em Ataíde, o lixo vira dinheiro há 6 anos. E essa moeda verde aqui não é para ser usada só no supermercado solidário do Seu Joãozinho, não. Ela circula toda a comunidade. Com esse dinheiro, dá para fazer compras no açougue, na farmácia, no armarinho e até na quitanda do bairro. O dono do quilão só agradece. Hoje eu tenho 10, 15, 20, 24 verdes. Por mês, o senhor geralmente junta quanto? Até 340, 350 por aí, essa faixa. Nós tínhamos o arroz, o feijão, a carne e eu falei assim, poxa, faltou uma saladinha, né? Ah, por que não pegar nossa moedinha verde e ir ali embaixo na nossa verdurinha e pegar uma saladinha? E eu vim, peguei a salada e os meus filhos acharam interessante, né? Falaram, mãe, que engraçado, a gente acaba pegando o que é a nossa caixinha do leite que a gente não ia usar e levar ali para o Seu Joãozinho e trazer um alface, um tomate para deixar a nossa mesa mais alegre. O principal responsável pela manutenção da economia solidária em Ataíde é o Seu João. Ele criou o Verde Vida há mais de 10 anos. Hoje, aos 65 anos de idade, Seu João se orgulha da corrente do bem que se espalhou pelo bairro. No Natal, teve uma mulher que chegou um dia, eu veio conversar com a gente, que ela chegou chorando, que ela tinha um sonho de comprar um presente para os filhos e não poderia. Mas com a moeda social, ela foi lá no armarinho e comprou um presente de Natal para os filhos. Então, é essa riqueza que temos aqui. Eu acho que a gente tem que agradecer a Deus por o talento que Ele nos deu. Cada um tem um dom. Eu faço o que gosto, né? Para mim, servir o próximo é o que me interessa. Eu não quero resultado para mim em dinheiro. Eu quero ver as pessoas sorrindo e felizes. Isso para mim é uma felicidade. Seu João merece os parabéns por essa iniciativa. O Instituto funciona sempre às terças e quintas-feiras, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. A lei que obriga os motoristas a transportar crianças na cadeirinha está em vigor há 4 anos e mesmo depois de tanto tempo, ela ainda é ignorada por muitos pais. O resultado? Acidentes que muitas vezes são fatais. Na porta da escola não é difícil perceber a preocupação dos pais com os filhos quanto à segurança deles. A cadeirinha. Sempre pela segurança da criança, da gente, né? E seguir as normas, a legislação, né? Gostando ou não, os pequeninos têm que ficar no assento. Tem que usar a cadeirinha, é muito importante para a segurança da criança. Tem que proteger? Tem que proteger, com certeza. Ele tem a consciência também que a cadeirinha é importante para ele e ele não discute, não chora, não faz pirraça. E a gente já conscientiza ele desde pequeno que é importante ele usar a cadeirinha. Estudos demonstram que o uso da cadeirinha reduz em até 71% o número de mortes entre bebês de colo e 54% mortes entre crianças de 1 a 3 anos de idade. Mas esses mesmos estudos apontaram uma triste realidade. 50% desses acidentes com mortes apontaram que muitas das crianças não estavam protegidas com o assento. Foi pela falta de um equipamento de segurança que Davi Dimas Araújo, de França, 5 anos, morreu em um acidente de trânsito em Civite 1, na Serra. Foi na última segunda-feira. Ele estava no carro com o pai. O veículo
ficou todo destruído. Um dia antes, outra tragédia. Desta vez no interior de Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado. Uma batida entre 3 carros deixou 6 pessoas feridas. Entre eles, 2 crianças de 2 e 6 anos. Elas saíram praticamente ilesas porque usavam os assentos de segurança. Crianças têm morrido porque não estavam adequadamente sendo transportadas nos veículos automotores. As crianças devem ser transportadas, as crianças com a idade até 7 anos e meio, devem ser transportadas em algum tipo de equipamento adequado para cada faixa etária. Crianças com idade até 1 ano devem ser transportadas no bebê conforto ou conversível. Acima de 1 ano, igual ou inferior a 4 anos, cadeirinha. Acima de 4 anos, inferior ou igual a 7 anos e meio, devem ser transportadas no assento de elevação. Isso para evitar tragédias como a que ocorreu ontem. Uma criança de 5 anos infelizmente faleceu porque não estava sendo transportada com observância das normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Por ano, cerca de 1.000 crianças morrem no Brasil vítimas de acidentes de trânsito. De janeiro a julho deste ano, pelo menos 200 condutores foram autuados na região metropolitana da Grande Vitória, já que muitos deles transportavam crianças dentro do veículo de forma irregular, desrespeitando o Código Brasileiro de Trânsito. O uso da cadeirinha é obrigatório e está previsto em lei desde 2010. A procura pelo equipamento de proteção, segundo a gerente desta loja em Vila Velha, aumentou. Sim, aumentou. Né? Os pais, eles de acordo com a lei, eles têm se dedicado mais na segurança dos seus filhos. Crianças de até 1 ano devem ser transportadas no bebê conforto. Entre 1 e 4 anos, em cadeirinhas com encosto e cinto próprios. Os assentos de elevação, que usam o cinto de segurança do carro e evitam que ele fique na altura do pescoço da criança, podem ser usados para as de 4 e 7 anos e meio. Segundo esta pediatra, o mais importante é proteger a criança. Primeiro é não deixar a criança absolutamente solta dentro do carro. Se o carro está a 60 km, na hora que você para, a criança continua com o corpo indo para frente a 60 km. Os pais não têm noção disso, ela não tem força para se segurar. O segundo ponto é que as crianças até de 0 a 1 ano de idade devem ser naqueles bebê conforto, conchinha que a gente fala, virado com a cabeça para o banco traseiro. Ela não vai ficar virada para frente do carro, vai ficar virada para trás. E outra coisa, os pais têm que aprender a usar o cinto, né? Um dia desse eu tive que ensinar no consultório um pai que como põe, o cinto ele vem do ombro e prende a criança, não é passar por baixo do bracinho da criança, não. Até quando o filho completar 10 anos, Cláudia vai continuar dando bom exemplo. A gente dá sempre, fala do cinto, da importância que tem que colocar. Às vezes a gente deixa ele brincar um pouquinho ali no carro e ele mesmo já fala, vou colocar o cinto. É isso mesmo. E ainda é grave o estado de saúde do deputado estadual Glauber Coelho. Ele sofreu um acidente no último domingo. Outras 6 pessoas ficaram feridas. O deputado permanece internado no CTI de um hospital particular em Cachoeiro de Itapemirim. No próximo bloco, famílias de Vargem Alta, no interior do estado, investem no cultivo de flores para melhorar a renda. O mercado é promissor. Não saia daí, é um instante só. Estamos de volta com a Hora News Espírito Santo. Nesta quinta-feira, venta muito, o sol mal aparece e há expectativa de chuvas ocasionais em praticamente todas as regiões capixabas. A temperatura cai em todo o estado. Agora, 1h22, confira as temperaturas para esta tarde na sua região. Máximas de 23 graus em São Mateus e 22 em Vila Velha. Mínimas de 16 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 18 em Vitória. A inovação é destaque na Record News. Amanhã, sexta-feira, a Record News e o programa Inovação vão realizar o primeiro painel Inovar. O tema central é a inovação e o desenvolvimento. O painel vai contar com especialistas no assunto que vão falar tudo sobre inovação e o mercado empresarial. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo e-mail painelinovar@redesim.com. Aproveite a oportunidade e faça a sua inscrição.
O cuidado com a alimentação é o assunto da nossa enquete desta semana. Nós queremos saber: você costuma ler os rótulos dos produtos industrializados antes de comprá-los? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. E atenção, morador de Campo Grande, em Cariacica, no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, o bairro vai ser destaque no projeto Seu Bairro na Rede. As equipes de rádio, televisão e internet da Record News e da Rede Sim visitam o local. Participe e peça melhorias para a região. A Prefeitura vai estar presente e o nosso jornalismo vai ouvir você. É neste sábado, dia 16 de agosto, na Avenida Expedito Garcia, na Praça Principal. Record News e Rede Sim, em Campo Grande, Cariacica. Participe! Quem passou pela Praça Nestor Gomes, no centro de Linhares, se deparou com uma forma diferente de divulgação da arte. Por meio de garrafas, papel e barbante, um ator linharense expôs suas poesias e promoveu interatividade entre a população e a arte. Um convite silencioso à poesia, de maneira simples, assim mesmo improvisada. A ideia deste jovem ator linharense é a de despertar nas pessoas o desejo de ver o mundo a partir de uma nova perspectiva. Inspirado pelas obras do poeta Manuel de Barros, Anderson Valfré, 21 anos, usou garrafas de vidro, jornal, barbante e muita poesia para chamar a atenção de quem passou por esta praça no centro de Linhares. Essa forma de poesia silenciosa, né? Algo assim, de imediato meio estranho, as pessoas, opa, que é isso? Tem alguns até que perguntam, é pinga que tem na garrafa? Aí eu, não, é poesia silenciosa. Mas essa pesquisa, na realidade, é bem recente. Eu comecei a escrever já tem mais de um ano já, mas tudo começou a partir do livro de Manuel de Barros, que eu conheci esse poeta e começou a me despertar essa vontade de ver o mundo de uma forma diferente. A desconfiança inicial deu lugar à curiosidade dos espectadores, que aos poucos foram se rendendo aos encantos da poesia de Anderson. Logo percebi que era um movimento que chamaria a atenção de uma maneira positiva. É uma iniciativa muito diferente e que é muito bom porque o público em geral tem acesso, né? Todo mundo que está passando pela praça pode estar vendo e visitando e prestigiando esse artista. Aí é uma iniciativa muito interessante. Aos 16 anos e ainda cursando o ensino médio, Anderson saiu aqui de Linhares para estudar teatro em Vitória. Depois de se formar, ele foi para Ouro Preto, Minas Gerais, estudar artes cênicas. Amante das artes, o jovem de 21 anos diz que quer ir mais longe. Ir em frente, segundo o ator linharense, é concluir o curso de artes cênicas e seguir carreira firme no teatro, além de lançar um livro de poesias. Para esta educadora, iniciativas como a de Anderson contribuem para um mundo melhor. Eu acho que é sempre válido arejar alguma coisa com poesia. O cultivo de flores tem se mostrado uma alternativa de renda às famílias que vivem no meio rural. Em Vila Maria, no interior de Vargem Alta, uma família tem se destacado no cultivo de espécies ornamentais. Um mercado cada vez mais promissor. Olha só que legal! Elas possuem formas e cores variadas, uma beleza que encanta à primeira vista. Algumas parecem que são feitas de plástico, mas são reais e delicadas. Estamos em Vila Maria, interior de Vargem Alta, no meio de uma plantação de flores ornamentais. O cultivo dessas flores tem crescido por aqui por conta do clima mais frio, favorável para o crescimento das mudas. A produção é voltada principalmente para o mercado de Cachoeiro e a variedade é grande. Tem muitas variedades e assim, se eu falar não vai dar nem não vai dar nem para falar todas. Algumas. São gerbera, rosa, crisântemo, né? São essas daí. E qual que é a que vende mais, assim, a que tem maior pedido? Olha, são crisântemos, esse sai bastante. O cultivo de flores ornamentais exige alguns cuidados. Algumas espécies, como o antúrio, têm produção o ano inteiro. O cultivo de flores nessa propriedade de Vargem Alta começou há 15 anos de maneira despretensiosa, mas desde então não parou de crescer. Hoje são plantadas cerca de 6.000 mudas por semana, um mercado bastante promissor. Há 15 anos atrás, minha mãe começou com a plantação de flores, mas assim, no começo foi bem difícil. Aí depois a procura foi bem grande, foi crescendo, mas aí a gente está vendendo bem agora. E ela começou do nada? Do nada. As flores produzidas aqui são vendidas principalmente em feiras e para decoradores.
Seja para decoração de festas, buquês ou simplesmente para enfeitar a casa, todas essas flores ornamentais produzidas aqui em Vargem Alta encantam pessoas de todos os lugares. O cultivo dá trabalho, mas o retorno é garantido. A gente tem um trabalho bem grande, né? Muito gasto também, né? Porque tem que colocar energia, processo todo de lona, né? Mas todo processo, assim, todo trabalho que você tem, né? Compensa. E como que é o mercado? A demanda é grande e o retorno financeiro compensa? Dá para tirar um dinheiro bom? Ah, compensa sim, né? Sempre dá um dinheirinho bom. E uma última notícia, uma orca está encalhada na praia da Boca da Baleia, em Anchieta. Policiais isolaram a área para evitar a aglomeração de curiosos. O animal está vivo, mas debilitado. Uma equipe do Instituto Orca já está a caminho do município para acompanhar a situação. Esse é o segundo caso em menos de uma semana em que um animal marinho aparece nas praias de Anchieta. Na última segunda-feira, um golfinho apareceu morto na Praia das Castanheiras. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e na edição do Hora News das 7 da noite. Uma ótima tarde para você e eu quero agradecer a sua companhia durante esse mês em que eu estive aqui na bancada do Hora News. Amanhã, a Ana Carolina Monteiro, que estava como editora interina, volta para a apresentação. A gente se vê. Record News, a líder em notícias.